Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a Legião Estrangeira Francesa e do papel que poderão ter na Ucrânia caso a França resolva mesmo enviar soldados para aquele país. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No final de fevereiro, em um encontro em Paris entre os principais aliados da Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron surpreendeu o mundo ao dizer que, para garantir a derrota da Rússia, os aliados não podem descartar nenhuma hipótese, incluindo até mesmo o envio de soldados para a Ucrânia. Desde o início do apoio ocidental à defesa ucraniana, que os aliados de Kiev se preocupam em não escalar ainda mais o conflito, com o maior receio sendo o da guerra extrapolar as fronteiras ucranianas e se espalhar por toda a Europa. E uma das formas que os aliados encontraram para isso foi o de não enviar soldados, com o máximo nesse sentido sendo a participação de indivíduos não oficialmente ligados às Forças Armadas Ocidentais e sempre na condição de voluntários. Por isso, quando Macron referiu que essa possibilidade não poderia ser excluída, o mundo ficou surpreso e, ao mesmo tempo, apreensivo, apesar do presidente francês ter garantido que, se isso acontecer, esses soldados não serão enviados para a linha de frente, mas sim para a retaguarda, para missões de treinamento, operação de defesas aéreas e para a segurança fronteiriça, principalmente com a Bielorrússia. Não há, por enquanto, nada certo ou definitivo com relação a essa possibilidade, mas com cada vez mais oficiais e membros de topo de diversos governos falando sobre isso, se a França efetivamente avançar com essa ação, quais serão os soldados que Macron enviará para a Ucrânia? Como referi há pouco, não há absolutamente nada oficial sobre isso. No entanto, sempre que esse tema é debatido, o nome da Legião Estrangeira Francesa é frequentemente citado. A Legião Estrangeira Francesa tem uma longa história que remonta a março de 1831, quando foi criada no âmbito do Exército Francês da África, uma unidade dedicada a garantir os domínios franceses naquele continente. Como naquela época já vigorava na França uma regra que impedia estrangeiros de atuarem nas suas forças armadas, e como os franceses estavam enfrentando uma grave escassez de homens para lutarem pelos seus domínios africanos, surgiu a ideia de se criar uma unidade que permitisse a inclusão de estrangeiros, nascendo assim a Legião Estrangeira. Os primeiros elementos vieram principalmente da Suíça e de regimentos germânicos, mas começou rapidamente a atrair homens de diversas partes do mundo, graças a uma característica única dessa unidade: o completo desinteresse pelo passado do candidato. Chegavam mesmo ao ponto de proibir o nome real do candidato, que era obrigado a se apresentar com uma alcunha. No entanto, apesar das facilidades para entrar e da possibilidade de um recomeço após uma vida de abusos e desvios, as condições eram terríveis, com os soldados expostos a temperaturas que chegavam perto dos 50 graus durante o dia e que podiam descer para abaixo de zero durante a noite. Eram também lançados em batalhas terrivelmente exigentes, que resultavam frequentemente em taxas altíssimas de baixas. No século XX, a Legião Estrangeira se destacou durante a Primeira Guerra Mundial, limitando-se, na Segunda Guerra, a uma participação bem mais discreta, principalmente na Noruega, Síria e Norte da África. Após o fim daquela guerra, a Legião Estrangeira começou a ser modernizada, com uma das primeiras etapas envolvendo a atualização das suas regras de admissão, o que incluiu, a partir de 2010, na obrigatoriedade da apresentação de documentos oficiais ou ao menos da chamada identidade declarada, com o legionário obrigado, após um ano, a apresentar documentos oficiais de identidade para continuar destacado na unidade. A Legião Estrangeira é hoje uma unidade muito moderna, composta por aproximadamente 9.000 militares oriundos de 140 países. Os candidatos interessados devem se apresentar em um centro de informação da Legião, onde permanecem por 1 a 3 dias.
Em seguida, são transferidos para Paris, onde são realizados exames médicos e é assinado um contrato de 5 anos de serviço. Após a assinatura do contrato, tem início o processo de seleção, que pode se prolongar por até 30 dias, período no qual o recruta passa por testes médicos, psicológicos e físicos extenuantes. Se passar por essa etapa, o recruta ingressa na Legião como trainee, iniciando seu período de serviço de 5 anos. Após 3 anos, se tiver uma folha impecável de serviço, pode se candidatar à cidadania francesa. No entanto, se for ferido em combate, pode receber imediatamente a cidadania francesa em um processo conhecido como francês pelo sangue derramado. Como se trata de uma unidade de elite do exército francês, o treinamento é constante e sempre muito puxado, com os militares se dividindo em especialidades como infantaria, cavalaria, engenharia e paraquedista. Por conta do seu extremo preparo físico e psicológico, bem como o seu elevadíssimo nível de prontidão, a Legião Estrangeira é a unidade que a França tipicamente envia para missões difíceis e muito urgentes. Por isso, no caso da Ucrânia, se a França chegar mesmo a enviar soldados, muitos acreditam que esses soldados serão os legionários. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.